Belezura, galera. Hoje, então, a gente começa um capítulo novo, mas é aquele esquema. A gente usou o Goldstein como uma apresentação diferenciada da mecânica, né? Inclusive, em alguns lugares é chamado de mecânica analítica. Mas foi uma apresentação que vocês não tiveram em mecânica clássica 1, então eu acho que vale muito a pena vocês terem isso, por isso que a gente começou pelo Goldstein. E hoje eu pulo um bocado de capítulo, porque são capítulos que vocês, de certa forma, viram em Clássica 1, que é a parte de força central, é a parte de oscilações, né? Tem a parte ali de gravidade também um pouquinho. Então eu vou pular um pouco essa história, que é a história de referenciais não inerciais. Eu já vou usar alguns resultados que vocês já sabem. Se vocês não lembram, a gente relembra aqui, não tem problema. Aí vamos direto para a rotação de corpos rígidos. Vamos estudar como que funciona a mecânica. Lembrem que mecânica é uma teoria do movimento. Então, a gente vai construir uma teoria do movimento para corpos rígidos de tamanhos consideráveis e que podem girar. Tá bom? Corpos que transladam, a gente conseguiu. Né? A gente fez bem bonitinho ali, corpos que transladam. Só que quando os corpos giram, cara, a coisa é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sofisticada, porque girar é complicado. O fato de você girar envolve referenciais não inerciais, porque o giro é uma aceleração, de uma certa maneira, né? Então, a coisa fica um pouco mais detalhada, assim, um pouco mais complicadinha, porque girar não é tão simples. Então, eu vou ser bem devagar nesse comecinho, vamos relembrar bastante alguns conceitos, para quando chegar o tensor de inércia, vocês já saberem o que aquilo significa de verdade, terem já uma cabeça um pouco mais aberta para ele. Beleza? Então, vamos devagar. O Goldstein ele é bem assim direto, muito atropelado com algumas coisas, então eu vou me gastar um pouco mais aqui do que o nosso querido amigo Goldstein faz. O que eu quero? Eu quero isso aqui. Então tá, então primeiro, né, cara, vamos definir o que é um corpo rígido. Eu tô compartilhando? Tô, né? Tô. Então, o que é um corpo rígido, velho? Todo corpo rígido é um corpo que ele não pode esticar, certo? Ele é composto por várias partículas, né, que constituem ele. E a distância entre cada partícula dessa é sempre a mesma, certo? Ele não pode esticar, ele não é maleável, digamos assim. E, obviamente, ele é um corpo extenso. Então, ele tem uma distância, ele tem uma distribuição de massa. Essa distribuição de massa pode ser discreta ou não, beleza? Se for uma distribuição discreta, você vai ter um somatório das massas de cada partícula. Se você tiver uma distribuição contínua, você vai ter uma integral para calcular a massa desse corpo. Tá bom? Então, o corpo rígido, ele é um corpo no qual a distância... Vamos colocar aqui a definição. Opa. A distância entre quaisquer duas partículas que o constitui é fixa. É fixa. Beleza, então vamos relembrar algumas definições que são importantes para a gente aqui, cara. O que é o centro de massa desse corpo?
Então, o centro de massa, galera, ele vai ser um ponto localizado dentro ou fora do sistema, né, dependendo da distribuição de massa do seu sistema, e esse centro de massa pode estar fora. Mas percebam que o centro de massa, ele é um construto. O que é isso? Ele é uma abstração que nós, seres humanos, damos a um ponto específico de um corpo, porque esse ponto específico de um corpo, ele, quando você leva um referencial para ele, a coisa fica interessante, velho, porque eu posso dividir o movimento de qualquer corpo rígido como sendo o movimento que as partículas desse corpo vão ter em relação a uma origem, mais o movimento que essas partículas vão ter em torno do centro de massa. Sacou? Então, olhar para o centro de massa é facilitar o problema. Então, o centro de massa é um ponto muito conveniente, digamos assim. Ah, professor, então eu posso falar que o centro de massa é onde está concentrada toda a massa do corpo? Não, velho. Não. Não é que você pode falar que toda a massa do corpo está lá. Porque não está. Né? A massa do corpo está espalhada pelo corpo. Agora, quando você olha do ponto de vista matemático e você considera que o corpo como um todo é formado de um ponto material, onde toda a massa do corpo pode ser considerada naquele ponto, esse ponto vai ser o centro de massa. Né? E aí você então abstrai a ideia de que todo o corpo ele é composto por apenas um ponto sem dimensão, de maneira que a massa está ali naquele ponto. Então, ele se comporta, a dinâmica do corpo rígido se comporta como se toda a massa do corpo estivesse naquele ponto. Tá? É diferente. Então, você não pode falar que o centro de massa é o ponto onde é concentrada toda a massa do corpo. Não, porque o centro de massa é uma abstração matemática. Conveniente. Beleza? Mas ele é muito útil. Então, o nosso centro de massa, a gente pode ter duas formas, né, de expressar o centro de massa. Se a gente tiver uma distribuição, galera, discreta, ou seja, se tem aí um corpo composto por N partículas, vamos usar a letra maiúscula, que é mais usada assim. Como é que você localiza o centro de massa, né? A gente vai dar um nome de Rzão aí, vai ser o vetor, sempre com relação referencial inercial, tudo bem? Jazinho, vou botar isso num desenho para vocês enxergarem. Isso lembra que é uma média ponderada, né, da posição e da posição de cada partícula com a massa sendo o peso dessa média. Então, aqui embaixo você vai ter uma soma de todas as massas, eu já vou colocar logo aqui, ó, Mzão, é a soma de todas as massas, e uma soma de I igual a 1 até a última partícula de MI, RI. Legal? Isto se você tiver um sistema composto por N partículas. Se você tiver uma distribuição contínua de massas, então, B, distribuição contínua de massa, a gente vai ter, ao invés de uma soma, você vai ter uma integral, né? Porque a integral é uma soma, mas de infinitas coisinhas. Então, eu vou ter aqui que a localização do centro de massa, em relação ao referencial inercial, vai ser dado a massa total continua, massa total, e agora, ao invés de uma integral, ou ao invés de uma soma, nós temos uma integral do Rzinho, né, dm. Porque aí você vai ter a localização de cada dm, e aí você vai somar a massa de R vezes dm, a localização de cada massazinha infinitesimal, vezes a localização dela. Bom, então só para deixar registrado, Rzão vetor é a posição do centro de massa.
centro de massa. E a gente vai se referir a partir daqui como CN, tá? Para reduzir aí a quantidade de palavras. E o Mzão é a massa do corpo. Ou a massa total, né? Do sistema. Legal. Até aí, nada demais. Bom, quem seria o momento linear do sistema? Vocês já viram, né, que o momento linear do sistema e aí é por isso que o centro de massa ele é tão importante, né? Porque o que seria o momento linear do sistema? Seria a soma do momento linear de cada partícula do sistema. Ou seja, se eu definir aqui ó, o momento linear total de todo o sistema, isso vai ser a soma do momento linear de cada partícula. Ou seja, MI, RI. Não é isso? Ponto. RI ponto. Ou seja, a velocidade vezes a massa de cada constituinte do meu corpo. Isso vai ser o momento linear total. Porém, cara, olha para cá. Olha para a letra A. Da forma que a gente definiu o centro de massa, vocês concordam comigo que eu posso tentar... Deixa eu apagar aqui embaixo. Né? Eu posso escrever a velocidade do centro de massa. Basta tomar a derivada, né? E eu vou ter um ponto aqui em cima do Rzão. E aí vai aparecer um ponto aqui em cima desse Rzinho, estão vendo? Porque a massa é constante. Então, passa esse M para lá. Vai ficar Mzão vezes R ponto. Isto corresponde a uma soma de MI, RI ponto. Ora, é exatamente o que apareceu aqui, ó. Então, isso aqui pode ser traduzido como Mzão vezes Rzão ponto. Ou seja, galera, isso é a conveniência do centro de massa. Eu posso, ao invés de olhar para cada partícula que compõe o sistema, eu posso olhar para o centro de massa do sistema se movendo com uma velocidade dada por R ponto. Por quê? Porque isso corresponde ao momento linear total do sistema. Então facilita muito nossa vida. Ao invés de olhar para todo o sistema, olha para um ponto específico. Porque o corpo todo se comporta como se um ponto específico de massa Mzão, localizada naquela posição Rzão, se movimentasse. Ok? Até aí também, nada demais, vocês já viram, vocês conhecem todos que eu estou falando. Talvez agora a grande novidade venha com o nosso momento angular, né? Momento angular. Bom, vou botar aqui uma figurinha. Essa figurinha lá do Taylor. Eu passei para vocês. Assim. Mecânica clássica, eu quero. Cadê você? Esse. Cara, esse aqui, ó. Então vamos lá, galera. Vamos começar a definir nossas coisas, ó. Deixa eu trazer esse aqui mais para cá e depois a gente faz a conta embaixo, não tem problema. Então, ali. Imaginem um objeto tridimensional, aqui em forma de ovo, né? Em forma de ovo. Com centro de massa localizado aqui, por exemplo. Legal? E aí você coloca um sistema de referencial localizado fora do corpo com referencial O. Beleza? Esse referencial O, ele é inercial. Aí, do ponto de vista dele, existem dois vetores. Existe a localização do centro de massa, que a gente definiu como Rzão, e existe a localização de cada partícula aqui do seu sistema. Né? Então, você vai... eu não vou usar a letra alfa, eu vou usar a letra I, porque é o que é usado, por exemplo, no Goldstein. A gente tá fazendo isso sempre, né, com o I ao invés de alfa. Então, aqui eu tenho a massa MI, legal, a posição R'I,
E o RI? Quem é o RI? É a posição da massa I, da iésima massa, em relação ao referencial O. Esse é o R. Esse é o R. Quem é o R'? O R', ele vai ser... Deixa eu apagar isso tudo, senão fica muito poluído, né? O R', ele vai ser a posição da mesma partícula, só que em relação ao centro de massa. Tá bom? E aí a gente pode, então, definir o seguinte, galera. Quem é... Eu já vou colocar assim, ó. Quem é, vetorialmente falando, o RI? Tá? Aqui é o R' aí da figura. Isso nada mais é do que a soma do R'I mais o Rzão. Todo mundo enxerga isso? E aí, ó. Quem é o Rzão? É a posição do centro de massa em relação ao referencial inercial, né? Então, ao referencial inercial, que ele chamou de O. Pronto. Quem é o R'? O R' vai ser a posição da massa MI, então posição de MI, em relação ao centro de massa. Em relação ao centro de massa. Não é isso? Já esse cara aqui, ele vai ser a posição da massa MI em relação ao referencial O, né? Vamos botar assim, ó, em relação a O. Pronto. Quem seria o momento angular desse objeto? Ora, do ponto de vista de quem está na origem aqui, está olhando esse objeto girar, vai ser o momento angular de cada partícula. Né? O momento angular de cada partícula vista de quem está no referencial O. Então, você está vendo a partícula girando em torno de você, essa partícula tem um momento angular medido por você. Então, vamos escrever isto. Vou dar aqui de... Oxe, que de acha isso? Então, ó, o momento angular L total, da mesma forma do momento linear, é a soma do momento angular de cada partícula. Beleza? Então, vai ficar a soma em I do momento angular da partícula I, que é R vetor P. Certinho? Bom, só que quem é o vetor P? Isso nada mais é do que a massa da partícula I vezes a velocidade da partícula I. Vamos colocar lá. E aí vai ter aí um produto vetorial duplo, não é isso? Não, né? Não é isso não. Vai ficar I, RI, vetor M, I, R.I. Certo? Colocando já numa ordem mais interessante, isso aqui vai ser MI, porque é uma massa, é um escalar, sai do produto vetorial, e aí eu vou ter um produto vetorial da posição da partícula vezes a velocidade dela. Pronto.
É isso. Agora, eu vou colocar a nossa equação aqui, ó. Vou chamar essa equação de 1. Então, eu vou substituir a equação 1 nessa equação aí de cima. Então, substituindo. Opa, deixa eu voltar a cor. Substituindo a equação 1. Temos o seguinte. Olha lá. Momento angular L é igual a uma soma em I, MI, de quem? Do produto vetorial posição com velocidade. Mas, olhando para a equação 1, a posição é R' I mais R'zão, pode crer? E isto tudo está multiplicado vetorialmente com a velocidade. Ora, a velocidade é só tomar a derivada, né, da equação 1, aí fica R'' mais R'zão ponto. Tudo bem, galera? Vamos fazer a distributiva aí, né? Fazer a distributiva aí. Então, vai dar assim, ó, vou botar um sinal de igual, quem já sabe o que está fazendo. Então, tem uma soma em I de MI, e aí eu vou abrir aqui, ó, uma chave. Bom, R' com R' ponto. Então, vai ficar R' vetor R ponto linha I. Show? Mais, agora, R' I com o R'zão. Então, aqui é um vetor, produto vetorial, R'zão, ponto. Mais, agora vamos olhar para o R'zão, então, R'zão, vetor, com R' ponto I. Mais, aí agora, R'zão, vetor, R'zão, ponto. Certinho, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou passar a massa para todos os termos e vou separar em vários somatórios, tá bom? Então, esse aqui vai ficar assim, ó. Vão ser vários somatórios agora. É o somatório do primeiro termo, então, somatório em I, de MI, RI', vetor R', show? Mais. Lembra que esse R'zão é uma constante, tá? Então, o R'zão não depende dos Is. Ele é uma constante e a gente não precisa botar ele dentro das somatórias. Não precisa. Então, eu posso, por exemplo, escrever isso aqui assim, ó. Uma soma em I de MI, R' I, e tudo isto, isso aqui é um vetor, com outro vetor, que é o R ponto. Beleza? Mais, eu vou vir aqui para baixo, ó. Mais, agora uma soma de MI. O que eu vou fazer? Só para ficar mais fácil de enxergar, eu vou tirar o R de dentro, porque o R é uma constante, ele vai vir aqui para fora, e ele está com um produto vetorial com esta quantidade aqui, ó. MI, R ponto linha I. Pode crer? Tá, eu estou no terceiro termo. O R'zão ficou fora da soma. Mais o último termo, que vai ser uma soma em I de MI. Vamos tirar os dois R's de dentro da soma? Vai ficar assim, ó. R vetor R ponto vezes uma soma apenas em I. Tá, vamos interpretar quem é cada bichinho desse aí, galera. Interpretar quem é cada bichinho desse aí. O primeiro termo, cara, o primeiro termo, ele tá sussa. Porque o primeiro termo, ele vai ser o momento angular da partícula de massa MI, só que medido em relação ao centro de massa. Por quê? Porque vocês estão vendo que os vetores aí é o R' e a velocidade linha
Então, o R' é a posição da partícula em relação ao centro de massa, né? E o R ponto é a velocidade da partícula em relação ao centro de massa. Então, o que está acontecendo aí é o momento angular da partícula em relação ao centro de massa. Então, esse caboclo aí tá sus, sabemos quem ele é. Vamos para o segundo. Esse cara aqui, ele é estranho, porque ele é uma soma das massas vezes as posições em relação ao centro de massa. Ora, galera, isso de alguma maneira, se você olhar para a equação aqui, ó, deixa eu tirar esses pontos aqui. Se você olhar para essa equação da definição do centro de massa, a soma da massa da partícula vezes a posição da partícula, isso define o centro de massa. Então, esta soma aqui, ó, da massa vezes a posição da partícula, definiria o centro de massa. Só que por ter esta linha aqui, na verdade, você está calculando, na verdade, a posição do centro de massa em relação a ele mesmo. Sacaram? Então, esse cara aqui é zero. Tudo bem? É a posição do centro de massa em relação a si mesmo. Pelo mesmo motivo, essa soma vai dar zero, porque esse ponto aqui, apesar de ter um ponto, mas ele está dizendo qual é a velocidade do centro de massa em relação a ele mesmo. Então, vai dar zero também. Então, só vão sobrar esses dois termos. Só vão sobrar esses dois termos. Deixa eu botar aqui, depois eu escrevo lá. Vai ter uma soma em I de MI R' I vetor R' ponto mais R vetor Rzão ponto que multiplica a soma de todas as massas. Ora, isso aqui, ó, é o Mzão, pode crer? Isso aqui é o Mzão. Então, vocês estão vendo que o momento angular... Fala. Desculpa. Vou falar. Antes do senhor cortar aí no zero, Uhum. é a mesma coisa, não é? Porque MI é R' também. Aonde você fala? Não tem quando o senhor corta, porque é no mesmo referencial. Uhum. Aí, antes dessa soma aí, tem o MI RI'. Ele não é zero. Mas é a mesma coisa. Mas calma, porque aqui, na verdade, a soma não é MI_R', é o MI_R' vetor R ponto. Existe o R ponto linha ali associado que não faz esse troço dar zero. O problema é que esse Rzão aqui, ó, ele é uma constante. Uhum. Então ele Você pode falar. Você pode explicar de novo? Só esses dois primeiros? Posso, porque olha só, vamos olhar para essa equação aqui, ó. Se você trazer a massa para cá, você vai ter que Rzão vezes Mzão vai ser igual a uma soma MI RI. Então, a soma de cada massa vezes a sua posição está relacionada à posição do centro de massa do sistema. Só que se você faz isso com a posição que as partículas têm em relação ao centro de massa, então você está querendo a posição do centro de massa em relação a ele mesmo. Sacou? Então você está somando a posição dessa partícula, né? Dessa partícula em relação ao centro de massa, a posição da outra partícula em relação ao centro de massa. E aí você vai fazendo isso com todas elas. E aí você quer descobrir qual é a posição do centro de massa em relação ao próprio centro de massa, então você vai zerar essa soma. Isso aqui tudo vai dar zero. Mas só essa soma vai dar zero. Se eu tiver aqui um vetor, qualquer outra coisa com I no meio, aí não vai dar mais zero. Tudo bem, Thales? Sim. Massa. Então, olha aí. O nosso momento angular ele foi dividido em duas partes. Eu vou colocar agora de vermelho.
Então, eu vou ter o momento angular total do sistema. Ele vai ser... Vamos começar por esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu tenho Rzão, vetor, velocidade vezes a massa total. Ora, velocidade vezes a massa total é o momento linear que a gente já tinha visto. Então, aqui vai dar Rzão, vetor P. Mais uma soma em I, que é a soma que você estava falando, de MI, RI, vetor R. R', oh shit. I. Tá bom? Aí a presença desse cara aí, ele não faz não dar zero, né? Essa soma. Beleza, Vitória. Depois você pega lá essa aulinha. Beleza? Então vamos anotar aqui, ó. Isso aqui é importante, cara. Isso aqui é um resultado muito legal. A gente está dizendo que eu posso calcular o momento angular total do meu sistema olhando para duas contribuições. Quais são elas? A contribuição do momento angular em torno, devido, né? Vamos botar assim, devido, espaço, devido a rotação em torno do centro de massa. Legal? E a outra parte, que é essa aqui, que vai ser o momento angular. Olha que legal, cara. Esse aqui vai ser o momento angular do centro de massa, né, em relação àquela origem. Em relação àquela origem. Então, você consegue estudar o momento angular de um corpo rígido como sendo a contribuição independente de duas partes. A contribuição que é como se fosse uma partícula apenas, né, girando, localizada no centro de massa e girando em relação à origem do sistema de referencial inercial, mais a contribuição do momento angular das das partes que constituem o corpo, rodando em torno dele mesmo. Para você ter uma visão do que é isso, cara, imagina o seguinte: qual seria o momento angular total da Terra em relação ao Sol? Só para simplificar a sua vida. Momento angular da Terra em relação ao Sol. Você pegaria o momento angular da Terra em relação ao Sol de translação. Então, o momento angular de uma partícula imóvel, só que rodando, transladando em relação ao Sol, numa trajetória circular, mais o momento angular das partículas que compõem a Terra girando em torno dela mesma, que é o centro de massa. Vocês estão entendendo? Então, quando você tem um corpo rígido que está girando, transladando em torno de um centro, o momento angular total vai ser o momento angular desse movimento de translação mais o movimento de rotação. E isso também se aplica à energia, cara. Olha que legal.
Deixa eu ver qual foi a corzinha que eu usei ali. Usei verde, né? Então, peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui, que eu tenho um toque com cor, velho. Deixa eu só arrumar isso aqui, botar de outra cor, para poder ficar arrumadinho ali depois, tá? Por que não pegou o outro? Bom, enfim. Vou botar esse aqui de cinza. Pronto. E esses caras aqui também vão ter que entrar no meio. Então, tem esse cara aqui. Tem esse cara aqui. Pronto. E agora, esses caras aqui. Esse aqui eu consigo selecionar tudo. Pronto. Agora eu passo ao verde. Agora eu posso usar o verdinho. Então, vamos olhar para a energia cinética desse movimento. Só para vocês verem como as coisas funcionam assim e facilitam muito a nossa vida. O que é energia cinética, velho? É a soma, né, da contribuição de cada uma das partículas. Então, é uma soma de meio de MI vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, você pode escrever assim, né? R.I ao quadrado. Perceba que isso aqui não é mais um vetor, então eu tiro a barra dupla ali para indicar um negrito, já que isso não é mais um vetor. Mas você poderia escrever isso aqui também só para termos de visualização, porque isso aqui é como se fosse o produto escalar da velocidade vezes ela mesma. Né? Por isso que dá o quadrado. Então fica R.I escalar R.I. Bem, isto é a velocidade ao quadrado. É ela vezes ela mesma, escalarmente falando. Então, vamos lá, bora substituir a energia, a velocidade. Vai ficar assim, ó, soma de meio de MI, que multiplica, galera. Eu vou substituir a equação 1, tá bom? Então vai ficar R' I ponto mais Rzão, escalar com ele mesmo. Então, ponto, né? R ponto linha I mais Rzão. Ponto. Tudo bem? Eu fiz? Então, isso aqui vai ficar fácil. Vai ficar assim, ó. Uma soma em I de MI. Aí eu vou fazer a distribuição, né? R' com R' vai dar assim, ó, R' escalar R' tudo com ponto. Mas, vocês concordam comigo? Tem um meio aqui, né? Ó, deixa eu botar logo o meio aqui. Vocês concordam comigo que o produto escalar não interessa a ordem dos fatores? Então, eu tenho aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, aí o primeiro pelo segundo é o R' vezes o Rzão, então R'
ponto escalar Rzão, ponto, mais o quadrado do segundo, né? E o quadrado do segundo vai ser Rzão, escalar Rzão. Pronto, vamos fazer 3 somas aí individuais para a gente ver o que está acontecendo. Certo? Eu vou ter a primeira soma aqui, ó, 1 meio, vou botar 1 meio para fora, de MI, R'I ao quadrado, escreve, mais uma soma de MI. Percebam que o 2 vai cancelar com 2. Ok? Posso colocar esse R ponto aqui para fora, não posso? Ó? R ponto, uma soma de MI vezes R' ponto I. Aí vocês já viram que esse cara vai dar 0, não é isso? Porque é a velocidade do centro de massa em relação a ele mesmo. Mais a última soma, que eu posso até colocar aqui, ó. R ponto vezes R ponto vai dar R ponto ao quadrado, sem ser vetor. E uma soma em I. Né? Então, podemos escrever assim. K, esse cara aqui vai a 0. K é igual a... Vamos começar de novo por lá? Galera, ali vai ficar assim, ó. Ficou faltando um meio aqui, né? Aqui tem sobre 2. Então vai ficar 1 meio de Mzão R ponto ao quadrado, tá bom? Estou começando com o último termo. Mais 1 meio, agora o primeiro termo. Uma soma de MI R' ao quadrado. Certo? O que é cada uma dessas coisas? Interpretação. Aqui é uma energia cinética, aqui tem um ponto, né? Essa aí é a energia cinética da partícula I em relação a quem? Em relação ao centro de massa, não, em relação em relação ao centro de massa, isso. Então, esse cara aqui é o movimento a energia cinética devido ao movimento em relação ao CM. E esse bichinho aqui é a energia cinética de quem? De uma massa Mzão localizada no centro de massa, girando e caminhando, né? Medida em relação à origem. Então, esse cara aqui é energia cinética devido ao movimento do centro de massa. Então, cara, vocês estão vendo que usar o centro de massa como ponto de referência é muito interessante. Porque eu posso separar o momento angular como sendo o momento angular do centro de massa em relação ao referencial inercial, mais o momento angular das partículas em relação ao centro de massa. Né? Energia cinética, mesma coisa. Eu vou ter energia cinética do movimento do centro de massa se movimentando, mais a contribuição das outras partículas se movimentando em relação ao centro de massa. Então, vocês estão vendo que aí a gente abre 2 sistemas de referência. Um sistema de referência localizado no centro de massa e outro sistema de referência localizado na origem, lá no sistema inercial. E aí a gente consegue separar as coordenadas de cada um desses referenciais, de maneira que a física da coisa fica a contribuição do movimento do corpo em relação à origem, mais o movimento do corpo em relação ao centro de massa. Isso divide bastante o nosso problema. E fica bem prático, né? Bem prático. Tudo bem? Até aí, alguma dúvida?
Tudo bem, Thales? Professor, Pode falar. nesse linha aí tá um ponto, né? Faltando um ponto. Aonde? No Ah, Rzinho linha. tô vendo. Tá. Aqui, né? Mas então, olha aí. Porque... Ô, cacete. Tem que pagar tudo. Esse M1R1 linha, ele é zero porque ele tá no mesmo referencial dele mesmo. Tipo, você pode Isso. desenhar isso? Eu não sou criança, mas eu peço pra desenhar. Ou, Ah, você tá incomodado porque parece a mesma coisa, né? é, Mas não é, porque aqui tá o quadrado. E aí, tendo ao quadrado, cara, é porque você... olha a grande diferença do negócio. Essa contribuição aqui, ó, isso aqui é um vetor. uhum, Então, você está somando a contribuição, vamos lá, você está pegando, por exemplo, o centro de massa está aqui, né? E aí você vai ter um vetor associado aqui, outro vetor associado aqui, outro vetor para cá. Cada partícula vai ter um vetor nascendo nessa origem. Tudo bem? E aí, quando você então tira a média, você está somando tudo. Se você está somando todos esses vetores, isso vai dar zero. Isso vai dar zero, porque você está somando todos os vetores em relação ao centro de massa. Porque você já definiu o centro de massa como sendo esse ponto específico. Lá atrás, a gente já definiu isso. O segundo, entendi. o primeiro pedaço, não. O primeiro pedaço, isso aqui não é um vetor. Isso aqui é um número. Porque Ah, quando tá. você eleva o quadrado aí, isso é um número sempre positivo. Porque não tem como dar menos aí, porque o R está ao quadrado. Sim. Mas esse R.1 e linha, ele sempre tem que ser o mesmo tamanho, né? Não porque Pra, eu tô, pra diferentes posições, porque um cancela com o outro, né? Um vetor cancela com o outro. ah, você diz o do R' ponto, né? Vetor. Isso. Tá, sim. Não Mas necessariamente do aí. mesmo tamanho. Mas se um vetor cancela com o outro, os vetores simétricos eles cansariam, não? Não, mas é porque tem partícula que está mais afastada, tem partícula que está mais longe. O fato é que o que você está, na verdade, somando não são os vetores, e sim o produto massa da partícula vezes o vetor. Então, botar assim, ó, se eu chamar isso aqui de partícula 1, eu vou ter M1, R1. Essa aqui vai Uhum. ser M2, R2. Então, esse produto massa vezes posição de cada partícula somando tudo, esse produto vai dar zero. Por quê? Porque lá atrás eu defini a posição do centro de massa como sendo essa aqui, ó. E aí, O quando R. você... No O? O Rzão. O Rzão. Deixa eu apagar esses troços todos aqui. Ó. Então, eu já defini a posição do centro de massa sendo aqui, nesse ponto, né, Uhum. em relação à origem. Então, A se... origem. Uhum. Ah, pode falar. A origem é o meu sistema, é meu referencial. É o referencial inicial. Tá. Tá? Então, quando você define o centro de massa nessa posição aí, dado por Rzão, qualquer outra matemática que você tentar descrever, onde você tem esse tipo de coisa aqui, ó, essa soma aqui acontecendo, só que com a linha, isso vai dar zero. Porque você já definiu o centro de massa naquela posição, então quando você faz a soma da massa vezes a posição de cada partícula, mas em relação àquele centro de massa, não faz sentido, porque você já está calculando então a posição do centro de massa em relação a ele mesmo. Tudo bem? Aí quando você toma a derivada, também vai dar zero. Por quê? Porque é como se fosse a velocidade do centro de massa medida em relação a ele. Ele mesmo. Agora, os outros não vão dar zero, por quê? Porque, primeiro, esse cara aqui, ele é um número, ele não tem como zerar, Uhum. por conta que está ao quadrado.
E aquele outro não zera justamente porque você tem uma nova característica nele, que é esse aqui, né? Ó, cadê ele? É lá do momento angular. Esse aqui não. Esse aqui não zera. Por que ele não zera? Porque eu estou além... a soma, ela não é nesse vetor. A soma é nesse vetor aqui, ó. Aí é outra coisa. Tá? São vetores diferentes. Uhum. Tranquilo, professor. Tranquilo, Thales? Uhum. Massa. Por que eu pulei aqui, sendo que tinha espaço aqui? Eu tinha visto. Bom, então vamos tentar entender agora o seguinte, cara. Finalizar, e aí na aula que vem a gente fala um pouquinho do tensor de inércia. Vamos imaginar agora, porque o que a gente quer? A gente quer estudar o movimento de rotação de um corpo rígido. Beleza. O corpo rígido, ele gira em torno de algum eixo, né? Algum eixo de rotação. Vamos imaginar, então, que você pegue, por exemplo, um cabo de vassoura, né? E coloque um objeto e force ele a girar em torno desse cabo de vassoura. Então, você fixou um eixo, você furou ali o seu sistema e fez seu sistema ficar rodando em torno daquele eixo específico. E aí vamos estudar a matemática disso. Então, rotação... em torno de um eixo fixo. O que seria isso? Vamos pegar aqui uma figurinha. Imagina aquele mesmo objeto em forma de ovo. Agora você passa um eixo nele e faz ele girar em torno desse eixo. Um eixo qualquer, tá, galera? É um eixo aleatório. Mas você imagina, então, o sistema girando em torno de apenas um eixo. Mecânica clássica. Aqui, ó. Você tem isso aqui acontecendo. Beleza? Então, esquece a parte de translação. Esquece a translação. O que você quer aqui é o seguinte, você escolhe um referencial, né, inercial e olha para o corpo. Claro que o melhor referencial inercial para você escolher aqui vai ser um referencial centrado no próprio eixo, em qualquer ponto desse eixo. Eu vou escolher, então, o referencial aqui, legal, e aí cada partícula vai ter uma distância em relação a esse referencial. Esse referencial, ele é inercial. Vocês lembram disso quando a gente montou aquela mecânica em referenciais não inerciais lá no semestre passado, né? Então, eu vou colocar aqui um vetorzinho. Tá? Esse vetorzinho, ele vai definir aqui a posição de uma partícula qualquer. Tá? Vou até trocar de cor aqui, ó. Eu vou colocar, então, uma partículazinha de massa MI. Legal? E esse vetorzinho, então, vai ser o RI. RI. Perceba que aqui não faz sentido falar em centro de massa. Por quê? Porque o centro de massa é um ponto qualquer aí no meu corpo que ele não vai ser importante, porque meu corpo está preso para girar em torno do eixo fixo nessa posição. Certo? Ele tá preso para girar nesse eixo aí. Então, é como se esse eixo W aqui, ó, que ele colocou, que o sistema está rodando, por exemplo, no sentido anti-horário, é como se aqui fosse o eixo Z, certo? E os outros dois eixos no chão são os eixos X e Y. Tá? E aí um outro vetor importante que vocês podem colocar aí, pode ser esse vetorzinho aqui, ó.
O que eu quero? Eu quero... Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu duplicar isso aqui. Existe também um vetorzinho que é a distância da partícula até o eixo de rotação. Né? E isso aí a gente olha lá naquelas coordenadas cilíndricas, por exemplo, isso aqui pode ser o nosso ρ, né? É o ρi, por exemplo. É a distância da massa da partícula I até o eixo, né, de rotação. E aí a distância R é em relação à origem. Tá? São distâncias diferentes. Quem seria o momento angular total? Seria a soma, né, de todos os carinhas aí de M e I, a gente já viu. E aí a gente vai roubar já a ideia lá de trás, que é RI vetor RI ponto. Tá? Não tem mais a linha aqui porque eu não estou mais lidando com o centro de massa, de novo. Eu estou lidando com o referencial já fixo no eixo. A gente não está preocupado com movimentos em torno do centro de massa. Tá? Porque eu estou fixando um eixo que não necessariamente passa pelo centro de massa. Pode passar pelo centro de massa? Pode. Mas aqui é um eixo, né, geral, qualquer. Eu quero, então, minha preocupação é como que é o momento angular das partículas em relação ao eixo. É isso. Em relação ao eixo. Bom, galera, a gente precisa fazer algumas coisas aí. Primeiro, lembram que a gente definiu lá no semestre passado um cara chamado vetor velocidade angular? O vetor velocidade angular, ele é um vetor que ele vai ter uma direção dada pelaquela regra da mão direita do sistema rodante. Então, o sistema roda no sentido anti-horário, em torno do eixo em qual o sentido roda, eu defino um vetor velocidade angular. Então, o vetor velocidade angular, ele está definido aqui, ó, na direção desse eixo, e é um ômega vetorial. A gente definiu isso lá atrás, lá no capítulo de mecânicas em sistemas não referenciais. De referenciais não inerciais, desculpa. Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Josane. Se pegasse teu referencial transportando a um brinquedo chamado chapéu mexicano, cada partícula seria uns corpos nas cadeiras que giram presos por uma corrente. Rapaz, não consegui visualizar a tua pergunta, não. Tá, depois você me mostra essa imagem aí. E aí vocês lembram que a gente definia uma parada mais ou menos assim, ó. O vetor R ponto, ou seja, a velocidade medida em relação ao referencial O era dado pelo produto vetorial da velocidade angular ômega vetor a posição. Né, tinha uma coisa assim, ó, a taxa de variação, vamos ver se vocês lembram, a taxa de variação de um vetorzinho qualquer, vou chamar de vetor A. A taxa de variação de um vetor A, medido em relação ao referencial fixo, que a gente chamou de S', era dado pela taxa de variação desse mesmo vetor A, medido no referencial girante, lembram disso? Mais uma contribuição de rotação aqui, que era ômega vetor A. Legal? Então, existe uma conexão entre as taxas variacionais dos vetores num referencial que gira e no referencial que não gira. Porém, no referencial da partícula lá na posição I, né, cara, a posição dela, a taxa de variação é zero, porque ela está parada, então você está vendo o vetor sempre apontado na mesma direção. Né? Para quem está sentado junto com a partícula MI, olha o vetor R sempre parado para o mesmo lugar. Então, a taxa de variação dele aqui, ó, é zero
a gente fez isso, né? É um vetor fixo naquele sistema de referencial, e a gente fica só com essa segunda parte. Beleza? Então, por isso que esse R.I, ele vai ser igual apenas a esta quantidade aqui, ó. Tá bom? Porque quem está lá no ponto O está olhando a massa M girando. E essa massa M girando vai ter uma velocidade angular, dada pela regra da mão direita, com o dedão para cima, e essa velocidade aí, R ponto. Tudo bem, galera? Então vamos substituir isto no na nossa equação do momento angular. Vou lá para cima. Rapaz, assim eu me assusto, homem. Assustar quem tem coragem. Miserável. L. Então, L vai ser igual, ó. Eu vou ter uma soma, beleza? Em I, claro, de MI, RI, vetor R ponto. Só que aí o R ponto nós vamos trocar por ômega vetor R. É isso? Aqui não tem um ponto. Ômega vetor RI. Pronto, então agora nós temos um produto vetorial duplo. Tá bom? Nós vamos abrir essa conta com calma na próxima aula. Mas hoje a gente vai usar essa situação fixa, que é o quê? Eu tenho apenas uma componente para a velocidade angular, então vamos fazer aqui rapidinho. Ó. O nosso ômega vetor não tem componente na direção x e na direção y, tem apenas componente na direção z, velocidade angular. Então aqui vai ser um ômega na direção k, tá bom? E a posição da partícula, aí sim, né? A posição da partícula, deixa eu fazer uma marcação decente aqui. A posição da partícula, ela vai ter a posição x, y e z. Então fica assim, ó, xi na direção i, mais yi, o y da partícula i na direção j, mais a posição da partícula i no eixo z na direção k. Tudo bem? Bora fazer então o produto vetorial, porque eu preciso fazer esse produto vetorial aqui, né? Ó. Ômega vetor R. Então, quem seria o produto ômega vetor R? Ômega vetor R. Eu vou fazer sem o i, tá? Para a gente não ficar carregando esse índice i aí. Depois a gente coloca o índice i, porque depois vai entrar numa soma. Mas ômega vetor R, do jeito que foi colocado aí, vai ficar um ômega na direção... Vamos fazer com calma, ó. Galera, produto vetorial. Vocês lembram como é que faz a brincadeira, né? Isso aqui vai dar ômega y vezes o z menos ômega z vezes o y, não é isso? Na direção i. Mais, vou fazer aqui em três andares. Na direção j, eu vou ter o ômega z vezes o x, sentido horário, né? Menos o ômega x vezes o z. Ok? Na direção j. Mais, eu vou ter agora ômega x vezes o y menos ômega y vezes o x. Na direção k. Show de bola? Bom, só que aí, como eu tenho apenas aquelas componentes ali, eu não tenho componente nem x, nem y do ômega. Eu só tenho a componente z. Então, esse cara aqui, ó, morreu. Esse cara aqui morreu. E esse cara aqui morreu. E esse cara aqui também morreu. Então, no fim das contas, esse produto vetorial ômega com R vai me dar só menos ômega vezes y. O ômega z é o próprio ômega, tá? Só tem ele. Na direção i
mais o ômega z vezes o x na direção j. Chique? Chique, né? Bom, aí agora eu preciso fazer o outro produto vetorial, porque olha só, agora eu tenho R multiplicando por isso. Tá? Então agora é uma outra brincadeira. Então agora a gente vai fazer quem é o R vetor ômega vetor R. Beleza? Vamos lá? Então isso aqui vai fazer assim, ó. Deixa eu só fazer assim, reescrever isso de uma maneira mais fácil, ó. Esse ômega aqui vai em evidência, fica menos y mais x j. Tá? Porque o ômega z é o próprio ômega. Beleza. Então agora vamos lá. Quem é R vetor ômega vetor R? Então o R é x na direção y na direção j, mais z na direção k. Tudo isso produto vetorial com um ômega vezes menos y mais x. É isso, né? Bom, galera, e aqui vamos ter que visualizar. Ó, quem seria a componente i desse vetor que apareceu? Seria o y do primeiro vezes o z do segundo. Percebam que não tem o z do segundo, então vai dar 0, né? Menos o z do primeiro vezes o y do segundo. Os dois existem. Então, na direção i, eu vou ficar com... Eu já vou botar o ômega aqui, ó, em evidência. Tá? Então, eu vou ter menos a componente z do primeiro, vezes a componente y do segundo. A componente y do segundo é o menos i, tá vendo? Menos y. É o x, desculpa. É o x. A componente y é o x. Então, vezes x, tá? Só que tudo isso na direção i. Na direção i. Agora, vamos para a componente j. Então, mais. A componente j, ela vai ser o z do primeiro vezes o x do segundo. Né? Então, vai ficar o z do primeiro, que é z, vezes o x, que é menos y. Estão vendo? Então, vai ficar menos y vezes z. Legal, galera? Isso na direção y. Quando você inverter, vai dar 0. Então, vou botar outro menos aqui. Menos y vezes z. Espero que vocês estejam entendendo o que está acontecendo aqui. Isso aqui é só aquela ideia de produto vetorial, mas aí eu estou já fazendo direto para não ficar aquele trombolho de coisa. Mas, agora a componente k. A componente k vai ser x e y, né? Então vai ser o x do primeiro. O x do primeiro é x, vezes o y do segundo. O y do segundo, olha quem é. É o próprio y. É o x, que é o j. Então, vai ficar x vezes x, vai dar x ao quadrado, menos o y do primeiro, que é o y, vezes o x do segundo, que é menos y. Então, vai dar um y ao quadrado aí, só que vai trocar o sinal, hein? Porque vai ficar assim, ó. X do primeiro, que é x, não é isso? É isso. Então, vai ficar x do primeiro, que é x, menos o y vezes o y. Só que tinha um sinal de menos, então fica menos y ao quadrado. Sinal de mais. Enfim. Depois vocês façam essa conta aí e conferem que vai dar certinho.
Beleza? Vamos jogar então lá no nosso momento angular. Então, o que vai acontecer? O nosso momento angular L, ele vai ser uma soma em I de MI, vezes toda essa bagaceira que a gente entendeu aí, ó. Tem um ômega, né, aqui, ó, vai ficar um ômega, MI vezes ômega, que multiplica quem? Menos ZI, agora eu vou voltar aos índices I, ZI, XI na direção I, menos YI, ZI na direção J, mais XI ao quadrado, mais YI ao quadrado, na direção K. Então, cara, olha o que aconteceu. Você forçou o sistema a girar no lado, no eixo, porém, o momento angular do sistema não está naquele eixo, necessariamente. E isso é uma coisa que você não via acontecer, por exemplo, lá naqueles capítulos iniciais do Halliday, lá de mecânica. Por quê? Porque lá, obviamente, você estava usando o caso mais ideal, que era o quê? Você fazer o objeto girar e o momento angular do objeto está alinhado com o giro. Aqui não. Aqui surgiram outras componentes do momento angular. Olha só. Surgiu a componente Lx. Quem é a componente Lx? É nada mais, nada menos, tem um menos aqui, né? Do que uma soma de MI, né? MI, ômega, ZI, XI. Apareceu uma componente LY, que nada mais é também do que menos uma soma de MI, ômega, YI, ZI, e uma componente LZ, que era aquela que você esperava que aparecesse, porque a gente fez o sistema girar em torno do Z. Isso aqui foi uma soma de MI vezes ômega de x ao quadrado, I mais Y ao quadrado, I. Certo? Se você quiser reescrever esse último aí, você consegue. Por exemplo, você consegue escrever ele usando o vetor R, né? Porque, percebam, quem é o vetor R? O vetor R não é a soma de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado? Então, se você quiser, caso seja conveniente, você pode reescrever isso aqui assim, que é MI ômega, que multiplica, então, o vetor RI ao quadrado, menos a componente que está faltando, né? Que é o Z. Escrever assim é útil porque a componente Z que está lá, a gente pode associar com esse Z que está aqui, tá vendo? Ok? Bom, e aí, galera, o grande lance, eu vou acabar a aula, é a gente definir algumas quantidades interessantes, olha só. Então, definindo algumas coisas, porque lembrem que o momento angular, quando você calcula o momento angular de alguns objetos, ele era dado como o momento de inércia vezes o ômega. Vocês lembram disso? Ó, o momento angular de um objeto, ele era dado como o momento de inércia vezes o ômega. Então, eu vou forçar essa estrutura a aparecer aqui, porque em todos os três momentos angulares eu tenho um ômega, o que muda é um i para cada um deles. Então, eu vou definir um LI associado a cada uma dessas direções. Certo? Que olha só. Vou definir, então, um I x Z como sendo um menos uma soma em I de MI XI ZI. Por quê? Porque ele foi o que apareceu aqui, ó. Isto tem uma interpretação, Jazinho coloca ela para vocês. Eu vou definir um I YZ
como sendo um menos uma soma daquele outro cara lá, que vai ser o MI, YI, ZI. E o outro, o terceiro, vai ser o YZZ, que vai ser MI, soma, né? Uma soma de MI que multiplica RI ao quadrado menos ZI ao quadrado. Certo? Você também pode, se você quiser, você pode identificar esse cara aqui, ó, deixa eu até, vamos fazer assim. Quem que é o x ao quadrado mais o y ao quadrado? Ele não é exatamente aquele vetor ρ i ao quadrado? Posso fazer isso, né? Que aí aqui fica fácil de escrever, porque eu posso escrever só assim, ó. MI ρi ao quadrado, de maneira que o ρ i ao quadrado é a distância da partícula até o eixo. Ok? Esses números aí são os famosos, galera, momentos, produtos de inércia, tá? É como se fosse assim, ó. É como se esse cara aqui, ele representasse o momento de inércia, esse bichinho aqui, ó. O momento de inércia do sistema na direção X, girando em torno do eixo Z, a contribuição do momento de inércia do Y em relação a girar no eixo Z, e aqui a contribuição do momento de inércia do sistema em torno do eixo Z na direção Z. Na direção Z. Então, o nosso momento de inércia, ele pode ser reescrito, momento de inércia, não, desculpa, o nosso momento angular, ele pode ser reescrito como sendo um momento de inércia na direção X, né? Da contribuição da direção X, mas rodando em relação ao eixo Z, vezes 1 ômega, isso na direção I, mais um momento, uma contribuição do eixo Y na direção Z, vezes 1 ômega, mais a contribuição do eixo Z no próprio eixo Z, vezes o mesmo ômega K. Certo? Percebam que lá na mecânica do segundo semestre que vocês fizeram, o momento angular que vocês calcularam é isso aqui, né? Ó. Massa vezes a distância ao quadrado. Por quê? Porque você está alinhando o momento angular do sistema ao giro do sistema. Aqui não. Aqui o momento angular do sistema tem componentes que não necessariamente vão estar na direção da rotação. Vocês sacam isso? E aí, cara, o que acontece? Como você tem um momento angular que aponta para uma direção que não é o giro, isto, cara, imagina, você tem ali o eixo e o sistema girando em torno do eixo. Se o momento angular do sistema girando não é na direção do eixo, então existe um torque que o seu sistema faz no eixo, para ele conseguir ficar parado ali, né? Porque, percebam, para que o eixo fique fixo, cara, para que o eixo fique fixo, eu preciso de um momento angular constante. Só que, cara, o meu sistema quer jogar o eixo para cá, por exemplo. E o eixo, então, vai segurar para cá. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um torque exercido pelo disco, né, querendo jogar o sistema para um lado, e aí o eixo segura no sistema para o outro, para que o eixo fique parado. É isso que acontece, por exemplo, quando você vai balancear a roda de um carro, né? Porque a roda do carro, cara, ela tem que girar de maneira que a direção de rotação dela seja alinhada com o eixo do carro. Se por um acaso sua roda estiver desbalanceada e ela rodar numa direção em que o momento angular dela não é alinhado com esse eixo, o que vai acontecer? Ela vai dar torque. E ela vai ficar, então, empurrando o eixo para o lugar que ela queria ficar. Né? É por isso que você tem muita trepidação quando você pega um carro que está desbalanceado.
Ele vai trepidando, porque o eixo da roda vai batendo junto com a roda, né? Porque o momento angular não é o mesmo. Isso gera um torque, né? Porque você vai ter uma variação do momento angular ali, e essa variação do momento angular, ela é o torque. E aí isso fica, na hora que fica rodando, o eixo tenta segurar o sistema naquela direção, mas o sistema quer sair daquela direção. Então você tem ali forças atuando que são inconvenientes, por exemplo, no sistema de direção de um carro. Tudo bem, galera? Refaçam essas contas aqui, cara. A gente fazer assim à distância fica um pouco perdido, porque é muito detalhezinho. Eu queria que vocês tentassem refazer essa conta de hoje para a próxima aula, porque na próxima aula, o que a gente vai fazer? Fazer um caso geral, cara. Eu vou ter agora uma velocidade angular que pode estar em qualquer direção, né? E eu posso ter uma partícula que esteja com qualquer componente. Então a gente vai abrir agora um produto vetorial com todas as componentes possíveis. Aqui a gente simplificou o problema, porque a gente fixou um eixo. Na próxima aula, a gente vai generalizar esse caso aí. Pode crer? E aí a gente vai definir o tensor de inércia. Por enquanto, essas quantidades que a gente definiu, vou até colocar o nome delas, né? Esses caras aqui são chamados produtos de inércia. Opa. Alguma dúvida? Isso aí é tipo a última coluna do tensor de inércia, não é? Porque é a coluna Z, exatamente. Ah. Exatamente, é a última coluna. Aí nós vamos ver na próxima aula todas as colunas, né, as 3 colunas, do X, do Y e do Z. Perfeito, é isso aí. Massa. Porque aqui você está rodando apenas em torno do eixo Z, né? Aí vai ter só a coluna do eixo Z. Aí você vai ter a coluna do eixo Y, do eixo X, quando você considerar as outras rotações. Show de bola. Aquele troço lá da precessão de... Quando um negócio... A precessão de line não sei o quê, que tinha lá em mecânica quântica. Tipo, se aquilo ali fosse um sistema, um negócio macroscópico que ia descrever a rotação, né? Exatamente, bicho. Exatamente. É aquilo ali. Exatamente. E aí você vê que tem analogia com a mecânica clássica muito forte. É por isso que mesmo que você saiba que o elétron não gira, porque o elétron não é uma bolinha, ele é uma distribuição no espaço, ele tem uma analogia com o momento angular tão forte que, cara, ele tem até a precessão girando de um produto de inércia. Exatamente. Ai, isso é doido demais, velho. A Josane tá perguntando alguma coisa aí no chat. Fala, Josane. Você mandou a figura aqui para mim, né? Você mandou aonde? Eu não tô vendo. Ah, você botou aqui no chat. Calma aí. Agora que eu tô vendo que tem coisa para cima. Cara, deixa eu parar a gravação aqui para não ficar um vídeo muito grande.